Eu sou Maria das Dores de Oliveira, popularmente conhecida como Maria Pancararu. Sou da etnia Pancararu, aqui na aldeia Brejo dos Padres. Nós estamos em 3 municípios: Tacaratu, Jatobá e Petrolândia. E toda essa comunidade aqui forma minha família, são os meus primos, meus avós, né? Eu saí para estudar em Maceió, mas a minha família está concentrada aqui na aldeia. Claro, tem alguns que saíram também, alguns dos meus irmãos saíram para estudar. E eu também, quando saí da aldeia, foi com esse propósito de mudar um pouco a minha vida, melhorar profissionalmente, aprender mais coisas, fazer outros cursos e acabou dando certo. Então, eu nasci aqui na aldeia Brejo dos Padres, morei até 6 anos, depois o meu pai resolveu ir para São Paulo por conta da seca. A nossa comunidade é no Alto Sertão, então depende muito da chuva para plantar, para ter uma boa produtividade agrícola, e nem sempre isso acontece, né? Então, como alternativa, o meu povo vai muito para São Paulo. E foi isso que meu pai fez e nos levou. Nós ficamos um bom tempo lá. Eu fiquei lá até os 15 anos, fiz até a 7ª série. Depois nós voltamos também por questão, lá estava ruim, meu pai pediu. A firma que meu pai trabalhava foi à falência. Aí resolvemos voltar para a aldeia. Também era vontade dos meus pais, né, de retornar ao local de origem. E aí a gente passou um ano aqui, depois nós voltamos para São Paulo, porque tem essa fase de adaptação, né? E depois nós resolvemos voltar para cá de novo, viemos de vez. Aí eu fiz o 2º grau em Tacaratu, que é subir essas serras aí tudinho para chegar lá, em torno de 1h30 caminhando. E fiquei ensinando aqui na aldeia, primeiro lá na Tapera, por detrás daquela serra. Depois eu fui para o Saco, que é uma aldeia mais perto daqui. Ao todo eu fiquei 7 anos lecionando aqui na aldeia. Nesse tempo eu fiz um curso de graduação em História, licenciatura, lá em Arco Verde. Só que eu queria mais, eu achei que assim, eu ia ficar muito na mesmice, eu não tinha muito o que oferecer né, à comunidade, às crianças com quem eu trabalhava. Eu achei que eu deveria me aperfeiçoar, ter mais conhecimento, e por isso é que eu resolvi encarar o desafio de sair da aldeia para estudar. Aí chegando em Maceió foi a possibilidade mais viável, porque primeiro que eu sou funcionária da FUNAI e só tinha vaga lá em Maceió. E também eu queria ficar no Nordeste mesmo, porque eu não queria perder o vínculo com a minha aldeia, né, com o meu povo, ou demorar muito a vir em casa. Então, Maceió foi a possibilidade mais acertada no momento, e eu acabei me acostumando, né? Aí, assim que eu cheguei lá, fui para a universidade, fiz outro curso de graduação. Eu sou graduada também em pedagogia e dei prosseguimento na área de linguística. Fiz o mestrado na área de linguística, estudei o português falado aqui na comunidade, e depois o doutorado eu fiz a descrição da língua indígena Ofaié, que é do povo Ofaié, lá de Mato Grosso do Sul. E ontem a gente veio comemorar essa grande conquista, essa vitória de ter conseguido concluir o trabalho. Claro que é um trabalho de continuidade, que pesquisa a gente tem sempre novos fatos a observar, ou dar um outro olhar para o que a gente já viu, fazer outras interpretações. E a minha proposta de trabalho, além do trabalho acadêmico propriamente dito, é contribuir com o povo Afaié, que a língua está muito ameaçada de extinção, e eu estou ajudando-os pelo menos incentivando a eles manter essa língua viva, a dar o valor que ela realmente merece, né? Um status de língua plena, como o português, como outras línguas que são faladas por aí. E quando a gente está longe da aldeia, a gente quer rever os parentes, quer saber das novidades, né? Recentemente eu fui no Real Parque, encontrei um monte de gente daqui, parecia que eu estava no Brejo, um Brejo diferente.
né, em termos de fisicamente a gente falando, mas era tanta gente daqui que acaba assim, o bairro, né, o conjunto, que é um conjunto que eles moram, um pouco com a cara do Brejo nesse sentido. A minha vivência lá, assim, eu fui muito criança, claro que eu me lembro, né? Mas era uma situação muito diferente daqui, era assim, muitas novidades, que depois a gente acaba se acostumando a uma nova estrutura de vida, né? Mas quando eu voltei para o Brejo na primeira vez, eu não me lembrava mais do Brejo, mas o reencontro foi um amor de cara, porque eu sou muito apaixonada pela minha aldeia, pelo meu povo, pela minha cultura. Então, de São Paulo, assim, a gente tinha muito uma rotina muito de ir para a escola, a gente frequentava a igreja católica, né? Os meus pais são católicos, e também, mesmo morando na cidade, a gente pratica os rituais Pancararu. Então, os meus pais, a vida inteira, foi fortalecer a nossa identidade étnica, né? Se identificar como Pancararu, e eu acho que isso é muito forte em toda a minha família. E então, independente da vida que a gente tinha lá, a gente estava muito vinculada às atividades culturais do meu povo. Aí, de vez em quando, os meus avós iam para lá, iam tio, iam primo, então ficava sempre mantendo vivo esse contato e essa identidade étnica que é tão importante e tão forte para todos nós, Pancararu. Geralmente quem vai para lá fica assim com muita saudade, sonha com o Brejo, né? E é uma vida muito diferente, porque o ritmo de São Paulo é outro, todo mundo tem que sair para trabalhar muito cedo. A atividade daqui é a atividade de agricultura e de pequenos criatórios, então por estar na área rural, a gente tem uma vida mais tranquila, mais sossegada. E São Paulo tem o medo da violência urbana, né? E toda aquela agitação, a comida é diferente, o jeito das pessoas também é diferente, a convivência. Mas o meu povo tem essa estratégia de estar todo mundo perto um do outro, vai se visitar. E os rituais também, claro que muda muito. A gente não pode ter um terreiro lá em São Paulo. Mas aí a gente acaba fazendo algumas adaptações. A gente faz os rituais em casa, sem fazer muito barulho para não chamar a atenção dos vizinhos, né? Tem muita gente que muitas vezes acaba não falando para todo mundo a identidade, porque muita gente tem preconceito contra os índios, né? E, mas eu acho que o fato da gente ter, a nossa cultura está muito ligada à religião Pancararu, então isso acaba contribuindo para fortalecer a identidade. Então, um monte de Pancararu que tem lá em São Paulo mantém rituais, mantém danças. Muita gente vem de lá para trazer as crianças para ir para o rancho, os meninos, né? Tem a festa daqui que é menino do rancho. Então, assim, eu acho que há um elo muito grande entre as pessoas daqui e as pessoas de lá. Isso, assim, eu acho que cada vez tem se fortalecido, cada vez mais. Agora, é claro, tem pessoas que estão lá há 20, 30 anos, os filhos estão lá e acaba assim perdendo um certo vínculo com a aldeia, com esse afastamento, mas a crença é sempre forte, mesmo que esses filhos não pratiquem ou não saibam muito, mas eu acho que até está tendo um movimento grande agora, os Pancararu e outros índios lá de São Paulo estão estudando na universidade, na PUC, e todo o trabalho que está sendo feito é no sentido de revitalizar ou resgatar a história, o que se passou no Brejo, a história do povo, da comunidade. Então, eu acho que mesmo quem está estudando lá, quem nunca veio à aldeia, está tendo mais possibilidade de refletir, de assumir mais a identidade. Tem muita gente assim em São Paulo. Você não deixa de ser índio porque você está na cidade. Ou você é ou você não é, né? A cidade lhe dá outras possibilidades, né, experiências novas, mas não dá para tirar de cada um de nós a identidade étnica. Mesmo, eu acho que mesmo aqueles que se escondem, no fundo, quando tem oportunidade, essa identidade aflora de algum modo.
E eu acho que é uma coisa assim, eu sempre digo que mesmo eu estando na universidade, eu moro em apartamento, né? Eu uso jeans, de vez em quando eu vou à praia, mas isso não me faz de mim uma não índia. Porque se você vem na minha aldeia, você é um não índio, mas se você vir na minha aldeia se dançar um toré, se participar de algum ritual nosso, não vai fazer você um índio. Então, a identidade é uma coisa assim que está na cabeça de cada um, né? E nós nos identificamos como índios, somos reconhecidos também pela etnia e procuramos manter os valores das tradições culturais do meu povo e a fortalecer as crianças nesse sentido, né? Eu acho que acaba dando certo, porque os Pancararu, nós temos mais de 500 anos de contato com a sociedade não indígena. É uma história de muito massacre, de muita violência, de muitas proibições, de invasão no nosso território. Até hoje tem poceiro, mesmo a terra já homologada. Mas eu percebo que essa questão da identidade está muito forte, muito presente em cada um de nós. Os nossos rituais, as crianças participam ativamente, seja dançando praiá, seja as menininhas dançando com os praiás ou participando do toré. Então é uma forma de fortalecer e vai se perpetuando de geração a geração. Eu acho que o grande fator disso realmente é o preconceito da sociedade, porque o índio, de modo geral, é visto como o bêbado, o preguiçoso, o malfeitor. Então, para se evitar esse tipo de agressão, né? Porque não deixa de ser uma agressão, as pessoas acabam nem mencionando que é de uma aldeia, que é índio, ou então quantas pessoas não já omitiram ou já não deixaram assim de ensinar os filhos justamente com medo dos preconceitos. Ele é real, eu já passei por uma série de situações constrangedoras por conta de ser índia. É muito difícil a gente ficar sendo agredida e muitas vezes o seu argumento não chega à razão da outra pessoa, porque cada um se acha o certo no que acredita, né? É complicado. E olhe que eu me considero uma pessoa esclarecida. Agora tem muita gente que não fica sem argumento e às vezes acaba colocando os preconceitos como verdade, né? De tanto ouvir, de tanto as pessoas dizerem bobagens, né, a respeito das comunidades indígenas. Geralmente são pessoas que não têm conhecimento nenhum. A diversidade é muito, embora no Brasil exista, mas as pessoas tendem a nos homogeneizar. Índio é sempre aquele que caça, pesca, se pinta ou anda nu. Então, muita gente tem essa visão estereotipada e homogênea do índio. Não sabe que há uma diversidade muito grande no Brasil de índios, de povos, de línguas, de costumes. Então, de modo geral, a sociedade nacional não aceita bem a diversidade. O que predomina é uma característica, né, das classes dominantes, o modelo dominante, e que muitas vezes a gente acaba incorporando esses modelos. As agressões, na maioria das vezes, não são dirigidas a mim pessoalmente, mas falando mal de índio. Então, se fala mal de índio, está me afetando porque eu sou índia, né? Teve uma situação na universidade, né, quando eu estava fazendo mestrado, que o professor falou assim, absurdos. Todos esses estereótipos que eu falei, de os índios são preguiçosos, são os bêbados, são os malfeitores da cidade, assim, coisas desse tipo, né? As mulheres são as prostitutas. E na sala de aula, esse professor estava se referindo ao Chucuru Cariri de Palmeira dos Índios. Uma visão assim muito preconceituosa, assim, de uma forma violenta. É claro, eu estava na sala, eu não me identifiquei como índia de início, porque eu não tenho hábito assim de chegar e dizer, olha, eu sou a primeira coisa eu dizer, a minha apresentação vai acontecendo no decorrer do diálogo, da conversa, e geralmente a gente acaba
falando, porque as pessoas perguntam onde você é, onde você mora. Aí a gente acaba dizendo, eu moro numa aldeia, sou índia, meu povo é índio. Então eu não tinha tido essa oportunidade de falar em sala de aula, né? E ele falou assim coisas horríveis, eu me senti muito ofendida e falei para ele que não era daquele jeito que ele estava falando. E ele ficou insistindo. E eu fiquei muito mal, porque eu me sentia assim muito agredida mesmo, porque estava falando dos meus parentes, que estavam me colocando no mesmo patamar, né? E a sala tinha assim uns 10 alunos, ninguém falou absolutamente nada. Eu me senti muito sozinha nessa hora. E me senti também assim um pouco ameaçada, porque era o professor que estava ali falando, é uma autoridade, né? E eu acabei assim, ficando super mal, passei acho que bem uma semana chorando por conta do episódio. E acho que até hoje eu morro de raiva desse professor, acho que ele é muito preconceituoso. Só que depois eu descobri que ele é de Palmeira dos Índios. Então lá em Palmeira dos Índios há um conflito muito grande por conta da questão da terra, né? Os poceiros, os fazendeiros estão nas terras do Chucuru Cariri e não querem desocupar. Então, por conta disso, eu até entendo o preconceito dele, porque ele vive numa situação de conflito com o Chucuru Cariri. Mas aí foi muito mal para mim. Teve uma outra ocasião que eu estava, logo que eu cheguei em São Paulo, em Maceió, eu estava fazendo um cursinho para entrar na universidade, né? E a professora estava dando uma aula de ciência e leu uma carta, aquela carta do índio norte-americano para falar sobre o meio ambiente. Só que ela falou assim, ela disse, olha, veja como essa carta é bonita. Agora foi feita por um abestalhado, por um índio. Ela estava admirando que um índio, que é uma pessoa tão besta, tão idiota, escrevesse uma carta daquela. Aí, aquilo me revoltou profundamente, porque na cabeça dela, ser índio é ser idiota, ser besta, enfim, ter uma série de critérios negativos para nos colocar, né? Então, para mim é uma agressão muito grande. Aí teve outras situações assim, mesmo na FUNAI, né? Tem muitos colegas que são preconceituosos mesmo. Quando eu cheguei em Maceió, eu me senti testada, né, pelo meu chefe, me pediu para eu fazer um relatório das comunidades de Alagoas. Eu nunca tinha ido, nunca fiz. Eu sei que eu acabei coletando um monte de dados para fazer. Pediu para eu fazer a distribuição do material e perguntou se eu sabia fazer regra de 3. A sorte é que eu sabia. Mas eu observei que era o fato de ser uma professorinha da aldeia, do mato, para ir para a cidade. Eles acham que a gente não tem competência. Sempre assim, nós somos avaliados por baixo. E, na verdade, não é assim. Eu acho que tem gente capacitada em todos os lugares, né? Capacitados ou não, depende muito. E, assim, teve uma outra situação que o meu colega disse que, pelo fato de eu ser índia, de ter ido do mato, eu não sabia como lidar com os equipamentos lá, usar o ar-condicionado, deixava a porta aberta, e não era eu, eram outras pessoas. Então, o que há por trás de todo esse discurso é o fato de eu ser índia, ter saído da aldeia, ter ido para a cidade, e as pessoas muitas vezes acham que a gente está assim, é muito ingênuo, muito sem conhecimento, e acaba assim nos afetando, porque é uma forma de nos chamar de imbecil, né? Então teve essas situações que foi diretona comigo, uma forma de me diminuir, né, intelectualmente, e situações assim que as pessoas falam mal dos índios de modo geral. Olha, quando eu estava aqui, na verdade, assim, fazer universidade para mim sempre foi um desafio, e eu sou muito de encarar os desafios. E para mim, assim, era uma coisa quase impossível. Dadas as minhas circunstâncias, né, de morar aqui, de ir para a cidade, para qual cidade, ficar sozinha, né, ficar longe da minha família. Aí, mesmo quando eu morava aqui, eu fiz quando eu fui fazer o curso de História, eu queria ser universitária, porque de vez em quando vinham os pesquisadores aqui, né, claro que o pesquisador vem sempre, por mais assim,
que eles queiram se adaptar à situação, mas é uma forma assim, tem muita gente que se coloca como faz questão de estabelecer as diferenças mesmo, né? Então o pesquisador está assim, parece que está acima do bem e do mal. Então aquilo me chamava muita atenção. Eu falei, eu acho que eu tenho que tentar ser universitária também. Aí fui fazer o vestibular em Arco Verde e vi que não era assim um bicho de 7 cabeças, não era tão impossível assim, né? Aí fiz o curso de História, ficava indo e voltando para a comunidade. Só que eu ensinava na aldeia, então eu tinha uma vida. Ensinava lá no Saco, depois à tarde ia trabalhar no posto, e se eu ficasse aqui, a minha vida ia ser só isso. Eu achei que eu tinha que ampliar os meus horizontes, que melhorar mais, melhorar profissionalmente e melhorar como gente mesmo. E ficando aqui eu não ia ter tanta possibilidade, né? Falei, eu acho que eu vou dar um tempo, vou conhecer outras pessoas, outros lugares, porque tem horas que a gente acaba ficando meio que sufocado das mesmices, dos conflitos, a gente cansa das atividades que faz, às vezes você quer fazer coisas melhores, mas as pessoas não querem cooperar, então eu queria ter outras perspectivas, né? Aí resolvi para Maceió justamente para estudar. Aí, quando eu cheguei lá, eu pensei em fazer um curso de especialização, mas eu achei que a minha formação era muito fraquinha mesmo, muito incipiente. Aí resolvi fazer a graduação, como eu trabalhava com educação, né? Lá também eu ia para o setor de educação, aí resolvi fazer pedagogia. Aí quando eu estava mais ou menos na metade do curso, eu conheci as minhas orientadoras, a professora Januaceli da Costa e a professora Dai Palácio. A professora Dai Palácio é uma linguista de renome, ela quem trouxe as pesquisas com línguas indígenas aqui para as universidades do Nordeste, assim, principalmente Alagoas e a Universidade Federal de Pernambuco. E aí elas foram me incentivando a participar dos debates, dos eventos, a apresentar algum trabalho em relação à minha comunidade, e eu fui me encantando com o curso, e assim que eu terminei a graduação, eu tentei entrar para o mestrado, deu certo, né? E em seguida também, assim que eu terminei o mestrado, eu fiz a prova para o doutorado, passei e resolvi dar continuidade aos estudos. Então, desde que eu cheguei em Maceió, que foi em 92, é que eu fiquei estudando e só parei agora quando terminei o doutorado, né? Parando entre aspas, né? Porque ainda tem um monte de coisa que eu quero fazer. Tenho que enfrentar novos desafios. E se fosse para eu ficar aqui, eu ia continuar sendo professora, arrumar professora das escolas, né, ensinar as crianças, que para mim é um trabalho muito importante, muito relevante. Eu consegui alfabetizar muita gente aqui. Até hoje eu tenho uma relação muito boa com os meus alunos, com os pais, né? Eu sempre gostei de envolver a família, me envolver com as atividades culturais da comunidade. Então foi assim uma fase muito boa para mim, de muito crescimento, de muito aprendizado. Mas depois eu achei que eu devia dar um outro tipo de contribuição para outros povos também, porque eu acho que as minhas atividades não têm que ficar só concentradas para o meu povo. Eu acho que eu tenho como trabalhar com mais pessoas, conhecer mais povos, outras realidades, e assim eu fiz. Olha, eu comecei a receber ajuda desde que eu estudei em Tacaratu, porque quando nós voltamos para cá, Tacaratu não tinha escola pública. A gente tinha que estudar no colégio, né? E era uma mensalidade muito pequena, mas o meu pai não tinha como bancar, então a FUNAI bancou o meu curso de segundo grau, das minhas irmãs, então já foi um grande incentivo para a gente se manter estudando, né? E quando eu estudei lá em Maceió, estudei na Universidade Federal, então não tive tanta dificuldade, né, também. E quando eu fiz o mestrado e doutorado, do mestrado eu mantive o meu salário, peguei uma licença com vencimento e ganhei uma bolsa da FAPEAL, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas.
E no doutorado eu tive uma ajuda muito boa também. Eu consegui a bolsa da Fundação Ford, que é coordenada aqui no Brasil pela Fundação Carlos Chagas, que foi uma bolsa excelente, porque me deu assim um recurso para eu comprar computador, para eu comprar livros, até ajuda para minha família eu recebi, né? Um valor, acho que de $1.000, uma coisa assim. E a mensalidade, possibilidade de viajar para fazer a minha pesquisa de campo, né? Porque de Maceió para Brasilândia e Mato Grosso do Sul é uma distância enorme. Eu fiz um programa sanduíche na Unicamp, que também foi bancado pela Bolsa. E esse recurso foi fundamental para que eu conseguisse fazer esse trabalho, que é uma pesquisa muito cara, por conta das viagens, o tipo de pesquisa, tem que ficar na comunidade, tem que comprar equipamentos caros, né, para fazer as gravações. E tudo isso acabou, assim, contribuindo muito para que, eu digo em todas as minhas etapas de escolaridade, né, começou aqui no 2º grau com a ajuda da FUNAI. Talvez se eu não tivesse essa ajuda, eu não tivesse conseguido dar prosseguimento aos estudos, né? Porque você tem que parar, para depois, às vezes, quando você para, você não sente mais vontade de continuar. Ou, muitas vezes, as pessoas ficam até revoltadas, né? Com a falta de oportunidades. Então, eu tive todas essas oportunidades, cada oportunidade que foi aparecendo para mim, eu acho que eu soube aproveitar bem e acabou sendo revertido não só para mim, mas para o meu povo, eu acho que para as comunidades indígenas de forma mais indireta, porque eu acho que quando o índio vai para a universidade, nós acabamos tendo mais possibilidade de reflexão, de se apropriar do conhecimento construído universalmente, tem mais poder de argumentação e como a gente entende como é o povo, quais são as necessidades, a gente tem também mais oportunidade de fazer parte das lideranças, ou então conversar mais, tentar refletir junto com eles dos problemas, buscar possibilidades de se tentar resolver. Eu acho que agora, não só eu, mas tem muitos índios que estão na universidade, estão se formando, estão pesquisando. Então, antes a gente éramos só pesquisados. E agora tem muito indígena pesquisador, né? Eu acho que é uma coisa importante e no sentido, pelo menos uma boa parte, quem fez mestrado, quem está fazendo, são pessoas que estão interessadas em trazer algum retorno social para suas comunidades ou para os índios de modo geral. Então isso é uma coisa assim muito relevante. É um novo perfil de pesquisa e está sendo muito aceito pelas comunidades. O meu povo tem muito orgulho de mim e eu muito orgulho deles. E assim, porque vem uma nova possibilidade da gente estar trabalhando junto e trabalhando em benefício, de algum modo, para as comunidades. A minha pesquisa de mestrado eu trabalhei voltada para aqui, né, também com o pé na educação, porque eu procurei analisar até que ponto é a marca de identidade na fala Pancararu, para trabalhar com os professores, para se observar ou prestar mais atenção nessa variação linguística que tem aqui, para respeitar também a fala do povo, porque tudo tem uma razão de ser. Geralmente a escola só valoriza um tipo de fala, um tipo de dialeto, né, que é a língua padrão, e nós procuramos refletir o modo de falar de várias faixas etárias aqui e ver em que sentido a escola poderia trabalhar, poderia valorizar. E o meu trabalho no doutorado, eu acho que favorece principalmente os índios Ofaié, porque eu trabalhei com a língua deles e estou tentando, já fiz um material para ser trabalhado na escola, ele está sendo trabalhado experimentalmente. Eu fiz em parceria com a minha principal informante, né, e professora de Ofaié, Marilda de Souza. Então ela está usando esse material com as crianças para ver até que ponto ele é útil, o que pode ser mudado para estabelecer o alfabeto, que é uma língua ágrafa. Eles têm todo interesse em ter a escrita por conta dessa ameaça. Eles acreditam que a língua escrita possa contribuir para
para que essa língua se mantenha viva, né? E o trabalho que eu fiz lá durante a minha permanência na aldeia, de conversar muito, como eu sou uma índia que não tenho mais língua indígena, então acaba assim sendo exemplo para eles de como poderá ser a comunidade se eles não tiverem o cuidado de preservar esse tesouro que é a língua que eles têm, né? E falar da importância de se manter a identidade ou as características culturais que cada povo tem. Entendi. Assim, lá no Ticuna, onde se trabalha, por exemplo, eles citam um exemplo, às vezes, do médico, como essa coisa do ensino universitário ligado à demanda da comunidade, né? Uhum. Então eles citam muito o exemplo do médico, que eles pagam lá uma fortuna para um médico que vai do sul trabalhar lá, só por causa do salário que é alto, né? Porque lá Uhum. eles não têm médico, mas a pessoa chega lá sem nenhum compromisso, não gosta do lugar, não se sente bem, tá? É uma pessoa de qualificação ruim, porque é uma pessoa que não arrumou emprego no lugar Sim. dela, que foi trabalhar lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da formação ligada à demanda na comunidade, né? Como é que você acha que deve funcionar? Qual é a relação da necessidade que tem as comunidades de uma educação superior, tal, para as demandas dela, né? O que pode mudar dentro da vida da comunidade o fato de você ter pessoas se formando, ter pessoas trabalhando em medicina, em direito, em todas as coisas que são demandas da comunidade, né? Um advogado aqui com problema de pulseira, com problema era importante, né? Então as pessoas têm a dificuldade um índio advogado vai fazer o quê? Não tem fórum na aldeia, não tem coisa. Mas não é verdade, né? Tem essas necessidades, né? Então, como é que você acha que... Olha, eu acho muito importante, porque tem essas necessidades realmente. E os índios que estão indo para a universidade, pelo menos assim, uma boa parte estão estudando, estão querendo melhorar profissionalmente, justamente para atender as próprias comunidades, né? Então eu tenho meu irmão que é advogado, tem muita gente assim que quer que ele até convida para ele vir para participar. Ele participou de várias situações aqui de precisar de um advogado. Os professores, atualmente aqui na minha aldeia, acho que 99% são professores da própria comunidade. E fica mais fácil, porque há um entendimento, né? Porque as pessoas que nascem aqui, que vivem aqui, sabem todas as necessidades, a realidade, e as crianças sentem-se mais à vontade, né? Porque quem está ensinando é uma prima, é uma tia, então a relação é muito boa, né? A gente briga, claro, ninguém pensa que a gente vive numa situação só de harmonia, mas as brigas também servem de crescimento. E quando eu comecei a estudar aqui, quando eu fiz história, eu fui a primeira também da aldeia a fazer uma universidade, né? Uma faculdade. E acabou que muita gente, né, pelo fato de eu conseguir um emprego, quando eu vim para cá, quando eu comecei a ensinar aqui, eu tive muita facilidade de conseguir ser professora na minha comunidade, porque não tinha gente para o quadro. As professoras que vinham de longe não queriam ficar aqui, ou faltavam mais do que vinham, porque morava longe, não tinha carro. Então, uma pessoa que mora aqui fica mais fácil, né? E muita gente assim, ó, a família Oliveira, né, que é a minha família, tem muita gente que está empregada, porque nós sempre procuramos estudar, procuramos correr atrás dos espaços, né? Aí muita gente, a partir da gente, acabou tendo mais interesse em melhorar, em se formar. E hoje tem muitos professores, agora tem mais professor que aluno. E se fosse para eu vir para cá hoje, não teria espaço numa sala de aula, porque eu não ia querer ocupar a vaga, né, de nenhum professor, que a maioria é contratada do Estado. E tem que apresentar alunos. A FUNAI também não tem responsabilidade direta de atuar em sala de aula. E eu sei que as pessoas estão enxergando que é bom estudar, primeiro para melhorar, para ter uma possibilidade de emprego e também uma forma de contribuir com as próprias necessidades, né, da comunidade. E eu acho que isso só é favorável a todos nós,
Porque como a gente sente na pele todos os problemas, vê a comunidade, estamos na comunidade, então fica mais fácil da gente tentar resolver os nossos problemas do que alguém que vem de fora. Geralmente as pessoas acabam tendo visões assim bastante distorcidas do que acontece na realidade. E tem muita coisa assim que a gente não pode revelar. Então, nós é quem sabemos, nós é quem entendemos, e eu acho que se a gente conseguir que mais pessoas se formem, que chegue também a outros patamares, fazer mestrado, fazer doutorado, eu acho que se os povos indígenas indo nesse caminho, eu acho que aí sim a gente vai conseguir conquistar a autonomia, que tanta gente fala, que tanta gente quer, que outros aliados também vivem fazendo esse discurso. Mas quando a gente só discursa a fala do outro, eu acho que não tem autonomia aí. Porque por mais boa a intenção que um antropólogo, que um linguista tem em relação ao meu povo, mas se você ficar só repetindo o discurso dele, você está sendo só testa de ferro do discurso do outro. E eu sempre reclamei muito que nós, povos indígenas, somos muito invisíveis, né? Ou somos colocados como elementos do passado, ou como aqueles índios de uma forma homogênea ou de uma forma romântica. E, de certa forma, eu acabei quebrando todo, toda essa ideia, pelo menos para algumas pessoas, né? Porque, primeiro, por essa minha formação, os meus traços físicos, né? Que tiram um pouco essa ideia daquele índio estereotipado. E acabou, de certa forma, eu acabei, assim, dando muita entrevista. Então, é uma forma, assim, mesmo que seja através de mim, da gente sair um pouco dessa invisibilidade. E eu acho isso bacana, interessante. Por isso que eu dei tanta entrevista também, porque se eu reclamo tanto e se a gente é tão ignorado, se tem uma oportunidade de a gente falar um pouco sobre os povos indígenas, a questão indígena, sobre os Pancararu e outros povos, eu acho que é uma coisa boa, porque as pessoas passam a conhecer mais, né? Talvez até a valorizar, a respeitar, a pensar mais sobre a diversidade, essa pluralidade étnica que tem no Brasil, né? Então, eu acho que se eu estiver contribuindo para que as pessoas comecem a pensar de forma diferente sobre o índio, se eu conseguir, de algum modo, ser referência para que outros povos indígenas queiram seguir uma carreira, pensem mais nas comunidades, nos projetos de vida individual, mas também coletivo, eu acho que eu estou fazendo uma coisa boa. Tomara que eu esteja mesmo.